Não sei o que as pessoas acharam, só porque elas não leram a história, ou porque elas não lembram, ou porque elas nasceram numa época que elas vão ficar na rede social só passando o vídeo, que elas acharam que ninguém vai pra guerra. Eu não entendi por que elas têm essa convicção. A história não mostra isso, a natureza humana não mostra isso. Ah, a natureza humana não. Não, qual que é a natureza humana do Epstein? Todos os oponentes políticos do Putin envenenados e mortos? Sei lá, qual parte da história humana que mostrou que a gente não quer guerrear? A disputa entre os Estados Unidos e a China é inevitável ou ainda existe espaço para a cooperação? E o Wagner está dizendo o seguinte, se a China quer destruir os Estados Unidos. Não existe espaço para cooperação mais. Acho que essa barreira acabou. Foi rompida. Os dois têm objetivos antagônicos. Quanto mais forte e poderosos eles se tornam, mais eles têm as suas opiniões, as suas vontades, os seus interesses, e mais os interesses de um impedem o outro de conquistar os seus interesses. Agora, também uma guerra direta entre os dois é muito improvável, né? Eu não acho improvável. Sério? Claro. China e Estados Unidos? Por causa de Taiwan. Aí é a Terceira Guerra Mundial. Isso. Cara... Mas eu sempre te disse. Eu ia chegar nesse ponto. Eu sempre te disse. Não melhorou essa situação? Então ela escalou? Claro que não. Como que a gente tá agora? Não. Que movimentos a gente tem? A gente tá mais perto da Terceira Guerra Mundial. Mas e Taiwan nesse tabuleiro? Como que tá? O maior exercício militar que a China já fez em volta de Taiwan foi no começo desse ano. Porque os Estados Unidos fez a maior venda de armas para Taiwan recente. Mas não teve o Trump falando... Taiwan é um problema de vocês, não quero me meter. Isso, ele já falou isso, mas ele foi lá e vendeu um monte de arma pra Taiwan. Então ele diz uma coisa com... Ele fica em cima do muro, ele fica em cima do muro, ele fica brincando, porque ele quer falar assim, bom, também não vou dar isso de graça pra China, né? Aí ele fica incentivando também o Japão a se armar, ele tá se incentivando todo mundo a também se modificar e falar, ó, vocês precisam lidar com a China e vocês também. E aí todos esses países estão fazendo isso também. Então, a coisa não está mais amena, ela está mais tensa. E assim, se não for por Taiwan agora, se a China quer sentar no trono, ela só vai sentar no trono se ela vencer os Estados Unidos. Com certeza. Ela pode vencer os Estados Unidos porque os Estados Unidos colapse sozinho. Ou ela pode perder para os Estados Unidos porque ela colapsa sozinha, como aconteceu na Guerra Fria. Sim. A União Soviética colapsou sozinha. Dado a disputa, claro, que levou ela para um lugar que ela não aguentou mais, não sustentou. Mas eu não continuo repetindo, eu não entendi que momento que a humanidade deixou de ser a humanidade. Não sei o que as pessoas acharam, só porque elas não leram a história, ou porque elas não lembram, ou porque elas nasceram numa época que elas vão ficar na rede social só passando o vídeo, que elas acharam que ninguém vai pra guerra. Eu não entendi por que elas têm essa convicção. Não faz sentido nenhum essa convicção. A história não mostra isso, a natureza humana não mostra isso. Ah, a natureza humana não. Não, qual que é a natureza humana do Epstein? É tipo, a dos todos os oponentes políticos do Putin envenenados e mortos? Sei lá, qual parte da história humana que mostrou que a gente não quer guerrear? A violência, ela é parte da natureza humana. Não é uma questão cultural. Cultura você muda. Natureza humana você não muda. Tá na essência humana a violência. Você tenta conter, segurar. Só que a história da humanidade é uma história de guerras. Então, invariavelmente, nós iremos assistir uma terceira guerra mundial. Ah, ela vai ser como a segunda? Não, ela pode ser diferente, mas ela vai ser uma terceira guerra mundial. Ela não precisa começar do mesmo jeito, ela não precisa ter lados claros do mesmo jeito. Pode ser um monte de guerras isoladas, isoladas, separadas em vários lugares juntos no mundo inteiro. O mundo inteiro entrando em colapso, porque tem tanta gente lutando e se matando. Não precisa ser 3 de um lado contra 3 do outro. Os Estados Unidos pode entrar em guerra com a China, e aí outros países vão entrando em guerra com outras coisas separadas, sem estarem juntos. Pode ser assim. Por que tanta gente se interessa hoje em dia a entender mais sobre geopolítica? Bom, primeiro porque eu acho que a geopolítica ela tá de volta, com força total. Aquele livro O Fim da História
Ele ficou totalmente datado. Totalmente, E não só, né, aquele livro, mas acho que a gente teve um período de calmaria. Aquele livro marca esse momento exatamente dessa entrada nessa suposta calmaria. Mas é engraçado, assim, porque apesar da gente não ter tido uma guerra, né, global, de escala mundial, a Guerra Fria, ela foi um momento muito tenso. E que só acaba nos anos 90. Então, tá bom, da Segunda Guerra até os anos 90 é bastante tempo, mas esse tempo não foi um tempo tranquilo. Era um tempo de possibilidade de guerra mundial. 35 anos. Guerra mundial nuclear. Pois é. Porque era atômica, a gente não tava nesse lugar antes. A gente ficou várias vezes. A gente começa nesse lugar depois do final da Segunda Guerra. Então não dá para dizer que foi um momento tranquilo. Então, tranquilo mesmo, a gente teve dos anos 90. Se a gente considerar, 2001, que é o começo do século XXI, e que é o 11 de setembro, não sei se dá para dizer que o 11 de setembro, né, ou a era da guerra ao terror, do terrorismo internacional, foi algo tão traumático para o mundo, se comparar com o que está acontecendo hoje, se comparar com a geopolítica tradicional da competição entre grandes potências ou grandes forças, certamente a guerra ao terror não era esse problema tão grave. Então, dá para dizer que, 90 até 2000, 2000 até 2010, aí eu já acho que 2014, 2015, o mundo já tá estranho. Então, basicamente, a gente teve o quê? 25 anos, 24 anos de calmaria de verdade, atípica. A história não é assim normalmente. Ela não perdoa, né? Mas ela deu um respiro. Então, eu diria que é por isso que as pessoas precisam entender a geopolítica no seu macro. Agora, no conceito mais apurado, como você colocou aqui, né? Que é a pergunta, o que é geopolítica? Geopolítica não é essa palavra coloquial que todo mundo usa aí para falar, descrever qualquer coisa que acontece no mundo. Geopolítica é um campo de estudo sério que mistura duas disciplinas ou duas áreas bastante interessantes, a geografia e a política. E então, esse conhecimento, né, que eu falo disso na minha pós, inclusive. E ali tem uma matéria que eu leciono que a gente quis chamar de geoconhecimento. E o que é esse geoconhecimento? É essa mistura de trazer de volta a força da geografia para entender a vida humana, para entender as sociedades, para entender as civilizações, para entender os jogos de poder, as disputas de poder, as questões estratégicas, a sobrevivência dos povos. Então a geopolítica, ela traz esses dois elementos, a